Deixaria de legado aqui para, né, os ouvintes, né, para vocês que estão aqui me entrevistando, é justamente isso. Quando falta o talento, que sobre o desejo, né, Sim, de correr essa atrás. vontade de fazer a coisa acontecer. E se você tem alguma situação para resolver, dê o seu melhor. Eu ouvi um texto, né? Um professor uma vez lá em 2002 na faculdade leu um texto e esses dias eu fiz questão de procurar esse texto Sim. de novo para ler para minha equipe. E esse texto é de um paraninfo, não lembro o nome dele. Depois eu posso até pegar para Sim. vocês compartilharem, né, com os ouvintes. Mas ele fala num determinado momento do texto, ele fala assim: trabalhe das 8 às 12, das 12 às 8 e mais se necessário, porque o trabalho não mata, ele ocupa o tempo e evita o ócio, que é a morada do demônio. E ele fala também no texto uma parte que eu acho muito interessante, que sempre tem na família um tio bem sucedido, que no almoço de domingo tem que aguentar o outro tio que não é bem sucedido, dizer das coisas que ele faria se fizesse alguma coisa, né? E ele sempre dizia o seguinte: eu já sabia que isso não ia dar certo, eu não falei, eu avisei, isso aqui, mas ele nunca fez nada, né? Sim. E aí ele termina falando assim: chega dos poetas não publicados, dos empresários de mesas de bar, né? Daqueles que de sexta-noite e sábado dizem o que fariam se fizesse alguma coisa na segunda-feira. Hoje isso se chama coach. Tem muito que fala, né? Tipo, o cara nunca realizou nada na vida e quer te ensinar a realizar. Existem gente boas, gente profissionais que já realizaram muito e querem te ensinar. Mas a gente vê muito isso hoje, né? O cara, empreendedor de palco, os caras falam. O cara nunca realizou nada na vida, mas ele quer te ensinar a ganhar um primeiro milhão. E o cara não tem nada. E é o caso do tio falido na mesa ali, falando pra você, né? Que deu tudo errado, que sabia de tudo. É verdade. Mas você tocou num assunto que foi moda, né? Já virou moda, mas assim como muitas coisas nos dias de hoje perecem com rapidez. Eu já ouço muito pouco falar sobre o coach, viu, Pedro? Teve um momento ali em Pode ser que 2017, só os bons se 2018. permaneceram, né? Nossa, era uma fábrica de coach, né? Qualquer um podia Uma ser. indústria, né? O curso de coach, quantos Agora, dias pra agora é isso? podcast. Agora é podcast. Mas é verdade. Mas tá na moda. E aí, né, começou a cair em desuso isso aí. As pessoas começaram a ver que a autoafirmação, ela vai até X degrau. Depois daquilo, meu amigo, é seu esforço mesmo, é o seu trabalho, suor ali, talento, é acertar na aposta, né? Porque tudo tem também um pouco de aposta, né? Sim. Sim. Não dá pra falar assim, eu vou usar essa receita e ela vai Sim. dar certo, vai funcionar, vai ser É a muito de sacada do tentativa e momento. erro, né? Ninguém tem uma bola de cristal. Tem que ir Tentativa tentando. e erro, justamente. E aí a gente olha para tentativa e erro e verifica quantas vezes você errou, né? E eu falo para vezes muito para a equipe, falo o De acordo seguinte: com a Mariana é todo dia. Eu. mas que bom, mas é porque É tentou. porque você tá aprendendo depois. Você erra e você aprende. Você sabe qual é a pior coisa de um ser humano que eu digo para as pessoas? É a Sim. omissão. Sim. Sim. Né? Não é o erro. O erro em si, ele é uma aposta de tentativa e erro. Mas quantas vezes você vai errar? Mas, poxa, e a hora que você acertar? E a questão não é só errar. Poxa, é aprender com os erros, né? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta bem básica. Se você errasse 1 milhão de vezes e jogasse 1 milhão de vezes na loteria de uma única vez, faço 1 milhão e uma aposta. E você soubesse que você só iria ganhar na 1 milhão e uma. Aham. E você tivesse certeza disso, você não apostaria essa Com 1 milhão e uma às certeza, vezes? com certeza, Né? Justamente porque o saldo do resultado ele é muito, muito mais positivo do que o valor Sim. do investimento. Então, a questão é a seguinte: quantos clientes você precisa atender para converter? Sim. Leandro, eu preciso atender 10. Poxa, o que você está esperando para atender 1.000? Né? Vai atrás. Vai atrás. Quantos não você precisa para conseguir um sim? Leandro, eu preciso de 10 não. Poxa, consiga os 10 não o mais rápido possível. Saia na rua, bata palma, faça alguma coisa, mas consiga logo os seus 10 não. Porque o seu prêmio tá logo depois dele. Então, o vendedor que ele se cansa, né, muito rápido, eu costumo dizer que ele não é um vendedor. O vendedor ele precisa de um ingrediente que
que faça tudo valer a pena. É o seguinte, eu não desisto pelos nãos. Porque quanto mais eu recebo não, mais perto eu chego do sim. E eu tenho que ter essa convicção, senão eu não vou alcançar o meu prêmio. Sim. E isso é eu acho que é a minha história como vendedor, é não desistir, né? E entender que às vezes é possível fazer e às vezes não é possível fazer. E quando não for possível fazer, o que você faz? E aí eu volto a falar das coxinhas. Por que essa história é tão importante na minha vida, Pedro? Naquele dia que minha mãe chegou falando assim, filho, você topa vender coxinhas com a mamãe? Por que ela me falou isso? Porque naquele momento a gente tinha os ingredientes para fazer aquelas coxinhas e vender. Com o dinheiro daquelas a gente compraria os ingredientes para fazer outras e assim por diante. Ela falou assim, essas são as últimas coisas que a gente tem. Depois disso nós não temos nem o que comer. Se a gente comer isso, Sim. não tem o que comer depois, entendeu? Então assim, não era só uma oportunidade de trabalho, era uma necessidade urgente, não tinha o que fazer. Só que aí tem o seguinte, vamos lá, vamos vender. Qual foi o primeiro desafio que a gente encontrou? Que a gente encontrou um cliente que queria comprar, mas ele queria pagar depois. Olha só. Então, assim, você encontra desafios. Eu quero vender, eu encontrei o comprador, eu preciso vender. Porque se eu não vender, eu não tenho dinheiro para comprar outros. Mas se eu vender para esse cliente que quer me pagar depois, eu também não tenho dinheiro. Eu não posso esperar esse depois, né? Então, assim, você como vendedor vai descobrir que existem desafios para venda. Sim. E aí você simplesmente desiste? Não, eu falei para aquele cliente naquele momento, ó, infelizmente o que eu tenho é isso. Se eu te vender a prazo, eu paro minha produção. Aí ele entendeu, acabou comprando, que ele queria as coxinhas, comprou e pagou, e a gente foi, fez mais, e assim foi dando ritmo pro nosso negócio. O problema é que as pessoas desistem nos desafios. E aí, quando você desiste nos desafios, você perde a oportunidade de continuar construindo. Cara, ouve pouco não, né? Um pouquinho de não ele já desiste já. É, ele Às ouve vezes com um, né? Isso, ele fala assim, a meta não dá pra mim. Por quê?